Pessoal, esse provavelmente é um dos lugares mais legais que a gente já visitou, tanto na Polônia quanto na Alemanha. Na verdade, ele tem o bom dos dois lugares, né? Porque aqui, onde vocês veem, né? Onde o rio passa, é a fronteira entre a Polônia e a Alemanha. Então a gente agora está na parte alemã da cidade. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Polaca Brasil. Agora são 6h50 da manhã e a gente está saindo para Polônia, eu, João Paulo e Samuel. A gente vai para uma cidade que metade dela fica na Alemanha, metade fica na Polônia. A gente vai mostrar para vocês o nosso trajeto e as aventuras do Samuquinha e da gente. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year Bom, ago. agora são 9h50, a gente deu uma paradinha agora, estamos na região da Saxônia. Tá faltando ainda 255 quilômetros. E o bom de viajar aqui é que as ruas são muito boas e a gente não pegou nenhum trânsito até agora, tomara que continue assim. O motivo da gente estar fazendo essa viagem é porque a Milena precisava fazer uma procuração para o irmão dela que mora lá na Polônia. Só que ele mora lá no extremo norte e daria o quê? Umas 11 horas de carro. E a gente tentou fazer essa procuração daqui, foi extremamente burocrático, precisava de um monte de coisa. E é curioso que eu fiz uma procuração para minha prima que está lá no Brasil, foi super simples, a gente conseguiu fazer a procuração pela internet, rápido. E, né, essa procuração que ela precisava fazer para o irmão dela ia ser difícil. Então o que a gente fez? A gente procurou um cartório que ficasse mais perto da fronteira. E é curioso, essa cidade é bacana que ela é cortada no meio por um rio. De um lado da cidade é Polônia, do outro lado é Alemanha. Sendo que é a mesma cidade, só que um lado é Alemanha e outro lado é Polônia. E é uma possibilidade do Samuel poder... A primeira viagem dele e a primeira viagem internacional também. Então assim, a gente está unindo o útil ao agradável. Ele vai poder conhecer a metade das raízes dele. E até agora está sendo uma viagem tranquila, né? A rua é muito boa e não está tendo trânsito hoje. E vamos lá, acabamos de comer aqui, vamos voltar para a estrada. São 1h40 agora, a gente acabou de chegar. Aqui está o hotel que a gente vai ficar. A gente vai ficar um dia, né? Amanhã já vamos lá no cartório resolver as coisas. E aí você chega na Polônia e já começa a ficar os nomes complicados, né? Hambúrguer eu entendi, hambúrguer e hot dog. Samuel pisando na Polônia pela primeira vez. E aí, cara? Machucou, cara? Já chegou bem aqui na Polônia, né? Nossa, eu acho que se fosse na Alemanha, por esse preço, nunca ia receber um quarto desse. É muito grande aqui, tem bastante conforto. Esse aqui fica mais perto do cartório. O outro, que era mais barato, fica bem longe. Então a gente pegou esse. A gente tá... Não, primeira vez, mas às vezes pode usar do luxo. Uma vez, a gente morava no Espírito Santo, daí a gente tinha que ir para fazer um passaporte para um novo para Curitiba, para consulado da Polônia. Então a gente teve que pegar o avião, mas para não gastar com hotel, né? A gente dormiu no aeroporto, a gente pegou um monte de cachorro quente que a gente fez em casa, né? E vocês tinham que sentir aquele cheiro no avião porque a gente pegou cachorro quente com a gente. Farofa no avião. Pô, mas cheiro bom, hein? A gente tá rindo aqui, né, que a gente foi lá embaixo e tem um piano no hall, sei lá como é que é o nome, né? E o pessoal, né, tudo, né, arrumado e... a gente aqui, né, ó, mostrar aqui pra vocês, ó, tem água, tem pimentão, não pode faltar, né, a mexerica, né? E aí a gente tava rindo, né? A gente falou, nossa, peixe fora d'água, né? Não é o nosso universo, com certeza. E aí a gente falou assim, poxa, vamos dar um passeio ali fora, porque a gente acabou de ver que a ponte que divide a Alemanha da Polônia, né? Tem a ponte que se atravessa ali que tem
um lado da Polônia e outro lado da Alemanha. Aí a gente falou, vamos botar uma roupa, vamos descer um pouquinho. Aí vamos colocar a roupa no Samuel e mostrar pra vocês aqui, ó. Samuel, vem cá. Mostra sua roupa pro pessoal aqui. Dá oi pro pessoal. Ai. Ele tá chique pro hotel? Dá tchau pro pessoal, dá? Tchau. Mas assim que é bom, sabe? Eu tava explicando pra Milena o que é farofar, né? Quem mora em litoral, né, e é da década de 70, 80, sabe o que é farofar e provavelmente é uma das melhores recordações que se tem da infância, né? Quando você ia com a família, né? Primos, tias, todo mundo ali, né? Juntava apertado no quem tinha um carro, né? Um no colo do outro e ia pra lá e são uma das melhores recordações que eu tenho. Levava aquele frango e aqueles copinhos, não era nem de plástico. Isso é uma das coisas que me dói o coração que o Samuel não vai experimentar. Né? Essas coisas simples, mas rodeada de risada, de pessoas falando alto. Mas, não sei, de alguma forma a gente pretende fazer ele experimentar isso, não sei como, né? Agora são as 4 e pouco da tarde, a gente vai descer, a gente vai nessa ponte, né, que divide. Vamos ver se a gente encontra ela. A gente acabou de sair do hotel, esse verde aqui, e a gente passou aqui, ó, esse prédio aqui, ó, é um jardim. A gente tá começando a achar que a gente veio parar num bairro chique. Como a gente não nasceu nesse meio, né, a Milena e eu, somos de família humilde. Então a gente não cresceu nisso, então a gente não está acostumado a esses tipos de ambientes. Para quem já nasceu assim, é uma coisa comum. Agora mesmo a gente desceu lá no restaurante, né, a pessoa estava comendo, aí você já entra aquele piano gigante lá, a gente olhou, vamos ver. O piano é bom. O piano é legal. O piano é bom. Todo mundo quer conforto, todo mundo quer ter uma vida tranquila. O negócio é que cada pessoa pertence a um tipo de ambiente, né? Se sente bem no lugar. E a gente agora tá indo lá pra ponte. Samuel mudou de roupa, né, Samuel? Tá precisando de Chaves agora. Fala. Chaves! Pessoal, esse provavelmente é um dos lugares mais legais que a gente já visitou, tanto na Polônia quanto na Alemanha. Na verdade, ele tem o bom dos dois lugares, né? Porque aqui, onde vocês veem, né? Onde o rio passa, é a fronteira entre a Polônia e a Alemanha. Então, a gente agora está na parte alemã da cidade, que em alemão é chamada Görlitz, e lá é a parte da cidade, né, polonesa, chamada em polonês Gorzelec. E é bacana que é só 1 minuto ou menos até, né? Atravessando a ponte, a gente pode estar ou na Polônia ou na Alemanha. E é tão bacana, a gente ficou passeando aqui. Na verdade, até confunde em alguns momentos. A gente estava num parquinho, que a gente passou da fronteira, mas o parque era muito grande. A gente não sabia se a gente, por acaso, não voltou para a parte polonesa, né? E aí eu fiquei confusa. A gente está agora na Polônia ou na Alemanha? E ainda mais confundia que a gente ouvia pessoas falando em polonês, mas também as pessoas falando em alemão, outras pessoas, né? A gente chegou até a ponte, cada passo que a gente dá, a gente fica cada vez mais admirado por esse lugar, porque tem tantos cantos tão lindos aqui. Agora também, por exemplo, a gente chegou, tem uma igreja, né, atrás da gente, muito linda, a gente vai ver de mais perto. Pessoal, acabou nosso passeio na Alemanha, agora vamos para a Polônia. Aqui também? Acho que é. O pessoal passou com a pizza na mão aqui, eles saíram da Alemanha para comprar pizza na Polônia. A gente andou mais de 400 quilômetros só para vir aqui no notário para resolver o negócio. A gente agora ficou andando, passeando e por acaso, né? A gente estava tentando voltar pro hotel onde a gente está, mas a gente não sabe mesmo onde a gente está, né? Como sempre. Para
Bom dia, pessoal. A gente acordou agora há pouco. Ontem a gente pensou em gravar uma live, mas infelizmente não deu. A gente tava tão cansado depois de passeio. A gente vai agora descer pra comer o café da manhã aqui. Eu tô toda preocupada hoje se a gente não esqueceu algum documento, né? Porque imaginem, né? Se a gente chegou aqui, todo esse trajeto e o cansaço e se não der, né? Não. Tomara que dê. Tomara que a gente tenha tudo aqui. E vamos agora descer pra comer alguma coisinha, né? Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on. São 11 horas agora e o nosso cartório tá marcado para 2h30. No hotel a gente só podia ficar até 11 horas porque a diária que a gente pagou é de 2 horas até 11 horas no outro dia. E para não ter que pagar outra diária, né, não vale a pena por 3 horas, só para poder ficar lá 3 horas. A gente tá aqui agora. O hotel foi bacana, como a gente falou, não é uma coisa que a gente tá habituado, né? Um lugar tão chique assim. Conforto é uma coisa muito boa. Só que, na verdade, isso aqui é um tema até para um outro vídeo. A gente tava naquele quarto e, sabe, fez a gente pensar e sentir muita coisa. O que que é a vida de verdade, sabe? O que que é... A gente crê que não é errado você buscar, né? Oferecer para sua família um conforto, você buscar trabalhar, né? Buscar ter coisas melhores. O problema é quando essas coisas são o seu alvo principal, né? E dentro daquele quarto a gente meio que experimentou um pouquinho isso. A gente sendo humano, né? Tendo carne, a gente é muito suscetível a ver essas coisas e se encantar. Existem pessoas, né, que têm, né, que tem uma vida boa, não que a gente não tenha, né? Comparado a muitas pessoas, a gente é milionário. Você abrir geladeira, você poder escolher o que você vai comer. A gente está dentro de um carro, né? Eu já percebi que, dependendo da onde você tá mais suscetível a cair nessa armadilha que é a ilusão que o mundo te oferece do que em outras realidades. Tem muitas pessoas que são afortunadas, que têm muito dinheiro. A gente conhece, né? E são pessoas muito dedicadas a Deus. Ajudam o próximo, sabe? Tem um compromisso de... Sabe, a gente percebe, caramba, mesmo com muito dinheiro, eles não... Sabe, e eu creio que isso vem de Deus, porque da nossa carne com certeza não vem. Então, existem muitas pessoas que têm uma condição financeira boa e olham para Deus e entendem que Ele é o caminho, que Ele é o alvo, apesar de elas estarem cercadas dessas armadilhas, né? Assim como, né, a gente... pode estar numa situação menos afortunada e cair de repente numa ilusão dessa. Sabe, o que resta depois da nossa carne é pó. A gente tem um aplicativo que todo dia de manhã ele manda um versículo bíblico pra gente, todo dia de manhã. E ontem, quando a gente estava lá no quarto, eu ainda não tinha comentado muito sobre isso com a Milena. Eu estava sentindo isso no quarto, uma coisa meio, né, assim, não sei. Olha, não é que é errado. As pessoas devem buscar se divertir. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que para coisas pessoais. E aí, hoje de manhã, eu vou abrir meu aplicativo e tava escrito do que adianta ganhar o mundo e perder a alma. Tava escrito isso. Então, eu falei, nossa, é surpreendente como Deus está sempre mandando sinais pra gente. Aqui foi uma experiência ótima. E agora eu vou falar o contraponto disso também, né? Porque uma vez eu assisti uma entrevista do Danilo Gentili e ele estava contando que ele perdeu o pai e foi uma situação bem ruim. E 6 meses depois ele perdeu a irmã num acidente. E depois eles tinham uma condição financeira muito baixa, né? E aí deu um tempinho, a única coisa que o pai tinha deixado de herança para eles era um carro, né, bem defeituoso. O ladrão foi e roubou o carro. E depois teve um pico de energia, queimou geladeira, queimou tudo. Aí na entrevista ele falou que o que ele falou, que veio na cabeça dele foi: em tudo dai graças. E aí ele ainda frisou: e tudo, é o pacote inteiro. Nos momentos difíceis, nos momentos bons. Nós dois, né, a gente estava passando esse último ano foi um momento muito difícil pra gente. A gente passou... Fisicamente e mentalmente a gente estava passando por um momento bem difícil, de estresse, né? E a gente, quando estava muito mal, um sempre tentava lembrar o outro, ó,
Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Deus. E aí essa saída hoje foi muito bom pra gente, sabe? A nossa cabeça deu uma higiene mental, refrescou a gente. E de novo, a gente deve falar, Deus, obrigado. Porque tudo que vem, uma doença ou uma cura, não é que Deus quer que a gente esteja doente, mas tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. E cabe a nós conversar com Deus, falar, Deus, nessa situação que eu estou agora, seja ela boa ou ruim, qual o propósito que o Senhor quer nisso para mim? Sabe, é Deus o tempo todo nos colocando em situações que tem o propósito não de nos fazer sofrer ou de nos fazer feliz, mas um propósito de tentar alcançar aquilo que Ele quer que a gente alcance. Não que seja um teste, mas Deus tem propósitos para as nossas vidas, né? Samuel dormiu? Uhum. Dormiu, rapaz. A gente tá esperando um pouquinho aqui dentro do carro. Ontem tava um tempo ótimo aqui. Agora começou uma ventania fria ali. A gente não quer muito que Samuel volte gripado, né? Que ele já saiu de uma gripe. Mas daqui a pouquinho, quando der uma melhorada aqui, a gente vai sair um pouquinho para mostrar mais um pouco a cidade. Dá pra mão você. E agora, hein, Samuel? Bom, agora já são 8h19, a gente já está na Alemanha, a gente foi ao cartório e aí a gente não tem certeza se a nossa ida até lá deu certo, porque a gente foi para fazer a procuração, só que lá no meio a pessoa que atendeu a gente perguntou a Milena se a gente era casado com comunhão de bens, e pode ser que isso lá no cartório, lá onde o irmão da Milena tá, pode ser que isso dê problema. E aí a gente saiu de lá tão assim, né, meio assim preocupado que a gente, né, nem gravou o vídeo. Então a gente saiu do cartório, já deu uma madeira pro Samuel no carro e já veio. E falta agora 221 quilômetros, 2 horas para chegar em casa. Mas querendo ou não, foi uma experiência legal, principalmente por causa do Samuel. Né, foi a primeira viagem que a gente fez com ele. Ele foi para Polônia, né, terra da metade dele é a Polônia, e foi um passeio muito legal. A gente está voltando de lá revigorado, né? Nossa cabeça, nosso corpo. Então, assim, se da pior das hipóteses der errado, né? Aí a gente vai ter que tentar uma outra forma. Talvez a Milena, a gente ter que ir lá, né, no irmão dela, tentar pegar umas folgas lá no trabalho. Mas é complicado, né? Porque a gente enviou toda a documentação antes para a pessoa lá da Polônia, no cartório, e né, ela podia ter visto isso antes. E aí a Milena conversou, eu não estava entendendo nada, né? Eu sentei, a Milena ficou conversando e eu vi que a Milena já estava, sabe, falando até com a voz preocupada. Mas aí a gente saiu, ficamos conversando, até rindo, depois falou, o que é isso comparado com várias coisas que pode acontecer na vida, né? E querendo ou não, foi um passeio lindo, foi um ótimo passeio. Se não der certo, já deu certo, né? A gente tem que dar graças a tudo que Deus proporciona. Se Ele deu pra gente essa saída lá, teve um propósito, e vai ser uma boa recordação quando o Samuel estiver maior, vai ver o passeio dele lá na primeira vez dele na Polônia. Então, né, a gente está indo para casa agora. Não sei se a gente vai conseguir colocar o vídeo hoje. Hoje é segunda-feira, dia 12, né? Hoje é dia 12. E se der, a gente coloca o vídeo hoje. Mas, assim, de qualquer forma, foi mais uma história, né? Para nossa família. E foi uma história muito legal, né, esse passeio. Todas as vezes que a gente faz uma coisa que é muito diferente, principalmente quando a gente... Essa é a vantagem de ter um canal, que você, para sempre, vai ter uma... né? A gente um dia estava assistindo os nossos primeiros vídeos e assim, nossa, nem lembrava disso, né? Então a gente tem... O Samuel vai poder ver antes dele, quando ele nasceu, depois. É uma coisa boa. E essa é mais um capítulo, né, da história, e foi muito bom. Então, pessoal, o Samuel tá ali tomando leite dele. Tá bem quente aqui, ó. Eu tô com isso daqui, mas é porque tá ventando lá fora, mas ao mesmo tempo eu tô todo queimado. A gente veio num sol danado. E bom, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do passeio, né, que a gente gravou lá, e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. I thought I would never be fine.
I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.